Alô, correnteiros! Hoje o episódio é daqueles que abrem a cabeça e talvez até mudem a forma de como você enxerga saúde, envelhecimento e performance. A gente está vivendo uma transição na medicina e não é mais só tratar doença, é antecipar, otimizar e principalmente entender o corpo em um nível muito mais profundo. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado que está exatamente na linha de frente dessa transformação. O Dr. Ângelo Boareto, médico, nutrólogo e cardiologista, que acabou de voltar de um dos principais congressos realizados em São Paulo, onde recebeu a certificação ISCA, uma das referências mundiais quando o assunto é medicina regenerativa. Ele chega aqui hoje trazendo o que há de mais atual: peptídeos, exossomas, stem cells, tudo isso que muita gente ainda nem entende direito, de repente até nunca ouviu falar, mas que já está mudando a prática clínica e os resultados em pacientes. Então, se você acha que saúde é só alimentação e exercício, talvez esse episódio vai te mostrar que existe um nível muito mais avançado do jogo. Dr. Ângelo Boareto, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? Você já havia feito esse convite há uns meses atrás e a gente ficou de alinhar, né? Essa vinda aqui. Mas eu me sinto muito honrado por você ter conseguido uma horinha na sua agenda que eu sei que é super conturbada. Não é só aqui na cidade, né? Em vários lugares. Eu tenho atendido outros lugares também. Mas, assim, é um prazer enorme estar aqui com você. E a gente bater esse papo aqui sempre agradável, né? Tirando as dúvidas, esclarecendo, trazendo algumas novidades que estão frescas aqui na minha cabeça, graças a Deus. Acabou de chegar do congresso, Acabei de chegar, exatamente. Então, ó, eu já vou começar logo abrindo o bloco 1 aqui, que é a abertura e contexto da medicina do futuro. Então, olha só. Hoje se fala muito em medicina de longevidade e medicina da quinta geração. Eu, particularmente, gosto de chamar de medicina da quinta geração. Sim. Na prática, o que muda em relação à medicina tradicional que a gente conhece? Olha, eu tenho até usado um pouco o termo medicina de precisão, né? Uma coisa que a gente tem escutado muito recentemente, eu tenho adotado esse termo, porque, na verdade, a gente hoje trabalha com mais recurso, né? Recursos de diagnóstico e recursos terapêuticos também, né? Nos tratamentos, nos diagnósticos, que a gente pode ter mais certeza daquilo que está fazendo. Então, eu lembro, há alguns anos atrás, medicina baseada em evidência. Sim, medicina sempre será baseada em evidência, não em achismos. Mas cada vez mais, com os avanços, com inteligência artificial e com todos esses recursos que a gente dispõe hoje em dia, né? A medicina tradicional não é que perca o seu valor, de maneira alguma, né? Eu tenho quase 30 anos de formado, eu me lembro lá na época de faculdade de medicina, semiologia, examinar o paciente, discutir os casos, estudar, ir para o livro, isso sempre vai ser, né, a base da medicina, da boa prática médica. Mas os recursos hoje, eles estão levando a medicina para outro patamar, exatamente o que você falou, né? Então, os médicos, eles têm que se atualizar. Eu tenho quase 30 anos de formado, já sou um coroa, mas eu estou aí me atualizando. Tá muito longe, né? Tá muito longe disso. Estou me atualizando e cada dia mais buscando, né, inovações, práticas mais modernas para poder levar isso até o meu paciente. Isso é impressionante. E a sua boa fama na cidade, acho que é justamente por isso, né? É a quinta geração chegando com força absoluta. A gente não pode parar nunca. Então, assim, atualmente eu estou fazendo uma mentoria que abriu muito a minha cabeça, foi assim, muito interessante, né, sob o ponto de vista prático, te dá visões diferentes da medicina. Comecei a usar muito da parte diagnóstica, teste genético, tudo isso, mas essa prática com peptídeos, assim, já vem de alguns anos para cá, tá? Isso tá na moda hoje, né? E muita gente acha que isso é novidade, né? Que acabou de lançar e que tá todo mundo sendo cobaia. Muito pelo contrário. Na verdade, não. Já existe, tem cobaia desde a década de 30. Né? O primeiro peptídeo desenvolvido, a insulina, todo mundo conhece, surgiu na década de 1930 e está aí, e foram surgindo coisas novas. Na prática, a gente tem peptídeos que já estão há décadas, né? Um exemplo simples aqui, a gente tem, né, hoje o Mounjaro, a tirzepatida. Ela está no nosso meio, sendo usada há 2 anos praticamente, no máximo 3, mas ela já existe há pelo menos uns 15. Sim.
Muito íntima minha, semanalmente ela está dentro de mim. Sim, dentro de você, de várias, pessoas e pacientes meus também. É isso aí. Você acabou de voltar de um congresso importante em São Paulo. O que mais te chamou a atenção de novidade que ainda não chegou no grande público? Cara, assim, eu vou te falar o que mais me impressionou lá, tá? Nem tanto em relação a peptídeo, que como eu já estudo um pouco, já tinha um certo entendimento, né, sobre esse mundo, mas, assim, as práticas que eles têm com stem cells, exossomas, são coisas que a gente aqui no Brasil nem ouviu falar. Para te falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessas palavras também, porque a gente é fora da bolha, né? Então, assim, é até bom dar uma explicadinha nessas palavras aí, né? Você tem que furar um pouco a bolha. Esse curso que eu fiz, na verdade, assim, ele cada mês é um curso itinerante, cada mês eles estão em algum país diferente. E foi a primeira turma no Brasil. E para você ter ideia do sucesso, já esse ano terão mais 3 turmas dessa. Caramba! Só esse ano no Brasil. Então, essa prática, tá? Eu vou até falar com você para a gente deixar isso mais para o final. Mais para o final, né? Beleza. Porque isso me impressionou muito, cara. Me impressionou muito. Vamos deixar assim, o melhor para o final. Como isso pode, na prática médica, ajudar. Sim, tá. Sim. Então, se você quer saber, espera, porque esse episódio com certeza vai ser um dos mais viralizados do meu canal. Vamos lá. No bloco 2, peptídeos, né? O tema quente. Peptídeos viraram quase um assunto da moda. Para mim não tem mais uns quase. Agora, onde eu vou, eu só ouço falar disso. Mas de forma clara, o que são peptídeos e por que eles estão sendo chamados de uma revolução na medicina? Bem, definição, né? Peptídeos são pequenas cadeias de aminoácidos, entre 2 e 50 aminoácidos, que eles levam uma sinalização, né, para o corpo, para os tecidos, para produzirem algum efeito. Então, você tem sinalização tanto da parte hormonal, da parte neuroendócrina, você tem sinalização para todos os tecidos do corpo. Então, não é um medicamento, né? A pessoa, às vezes, fala assim, mas peptídeos não são liberados, peptídeos não têm a liberação da Anvisa, tal, porque eles não são medicamentos, eles nunca serão medicamentos. É uma coisa bem diferente. Então, você tem que tentar entender que são pequenas moléculas e elas agem especificamente em determinado tecido do corpo, provocando, estimulando alguma reação que já existe no nosso corpo. Então, são partículas que já existem no nosso corpo, que elas são sintetizadas e elas ajudam a sinalizar, na verdade. Seria, no caso assim, elas fazem um papel de sinalizadoras? Sinalizadores, isso. Sim, exatamente. Porque o organismo, ele produz. Mas como já tem lá um sinalizador, eu geralmente imagino assim, os sinalizadores estão passeando pelo seu corpo. Né? Então ele chega ali e fala assim, epa, aqui falta colágeno, por acaso. Sim. Aí, aonde falta é como se fosse uma fechadura e o sinalizador vira uma chave, então fica ali. Assim que eu gosto de imaginar. Sim. Porque aí o corpo, quando ele vem produzindo, ele já sabe que ali ele precisa botar aquilo, ele não precisa ficar perdendo tempo dele. Ele vai lá e direciona ao que precisa, porque já está ali sinalizado. Vou dar um exemplo aqui, assim, talvez o exemplo que todo mundo mais conhece é o GHK-Cu ou GHK-Cu, que é do cobre, é um peptídeo de cobre. Que também tomo. Que todo mundo está usando. Na verdade, a gente tem e a gente produz esse peptídeo, só que ele cai com a idade, né? E cai com a idade, então cai o colágeno, cai tudo, cai na pele, tomba, a gente né, cai. Então, quando você suplementa, né, faz o uso desse peptídeo, você está fazendo o uso de uma substância que tem no seu corpo, só que ela, em determinado momento da sua vida, ela começou a cair. Verdade. Você está suplementando, como se fosse assim, entendeu? Isso aí. Então, é um dos exemplos, né? É verdade. Então, vamos lá. Vou passar aqui para outra pergunta. A gente ouve muito falar de tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, né? A retatrutida, o GHK-Cu, entre outros. Qual a diferença entre eles e o que realmente funciona versus o que é hype, né? Porque, assim, como vira muita moda, tem muita gente que fala sem saber do que está falando. Certo. A gente vê isso direto nas redes sociais, né? Pessoas que não são da medicina e fica querendo ensinar. De todas as áreas, então, a gente tem que ter um certo cuidado com esse hype, né? Então, assim, o que realmente funciona e o que realmente é hype? Então, assim, o que a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o podcast... Na verdade, a semaglutida que surgiu, né, há 15, 20 anos atrás, que é o Ozempic e hoje em dia o Wegovy, né, o nome comercial,
a tirzepatida, o Mounjaro e a retatrutida, que está para ser lançada, esses medicamentos, esses peptídeos, eles revolucionaram o tratamento da obesidade. Então, eles estão fazendo uma revolução na medicina no que diz respeito a emagrecimento. E de carona com esses peptídeos, surgiram os outros peptídeos que, na verdade, já existem, né, há 10, 12, 15 anos. E com isso, se tornou uma febre, né? Falar em peptídeo hoje. Todo mundo hoje virou especialista em peptídeo. Aonde eu vou, só fala disso. Sim, então assim, eu vou deixar bem claro. Esses que eu citei aqui, semaglutida, tirzepatide e retatrutida, e os que estão por sair, cagrilintide e outros, a bioglutida, por exemplo, também já está fase 2 de estudo, são drogas que já estão comercialmente sendo viabilizadas. E você vê um resultado, assim, absurdo no que diz respeito a emagrecimento, né? Fala-se hoje em dia que daqui a 10 anos, por exemplo, não vai ter mais cirurgia bariátrica. Ouvi dizer isso tudo a gente vai ter. Os outros peptídeos, de uma maneira geral, né? Eu vou deixar bem claro aqui. Você tem que ter uma base biológica boa. Tá? Vou dar um exemplo aqui, outro dia que eu ouvi na internet que eu achei interessantíssimo. Você comprou um terreno, tá lá aquele terreno baldio, cheio de mato, lixo, entulho. Aí você vai chegar ali com uma equipe de pintores. Aquela equipe de pintores, naquele momento ali, ela não vai servir para nada. Você vai ter que limpar o terreno, começar uma base biológica, fazer uma construção, erguer uma construção. Quando estiver quase pronta, vai chegar essa equipe de pintores e vai pintar e vai ficar lindo. Então, o que eu costumo dizer, eu repito sempre, o peptídeo é a cerejinha do bolo. Então, você tem que abrir mão, né, dos peptídeos em determinadas ocasiões, quando você já tem toda uma estrutura biológica bem moldada, você não está inflamado, você já emagreceu. Muita gente me pergunta, chega com essa dúvida até no consultório ou pelo Instagram e tal. Mas qual peptídeo eu posso usar? Aí você tem que explicar para o paciente que primeiro você tem que ver a parte hormonal, o eixo hormonal é importante, ver o hormônio tiroidiano, os hormônios sexuais, testosterona, tudo primeiro, o eixo hormonal do GH. Você tem que avaliar isso tudo para depois você decidir qual o melhor protocolo para o paciente. Isso aí. Já que vai fazer o procedimento e não é uma coisa barata, vamos fazer direito para ter realmente, né, um efeito legal. Para não perder tempo e não perder dinheiro. Isso aí. Eu acabei de fazer um check-up agora, né, com o meu cardiologista e ele fala assim, cara, você está no caminho certo, parabéns. Sabe? Assim, eu saí de lá me achando, sabe? Mas é a melhor coisa, cara. Bom, quando né? o cardiologista pega o paciente que está fazendo tudo certinho, eu estou te falando isso como cardiologista porque também. você também é cardiologista. Também sou cardiologista. Então, você chega a ver o paciente fazendo tudo certinho, você fala assim, cara, você está no caminho certo. É isso aí. E a gente sai de lá, assim, com aquela... Eu tô fazendo tudo direitinho e aquela sensação de missão cumprida. De missão cumprida, né? Com certeza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, Ângelo. Vai lá. Esses peptídeos estão sendo usados só para emagrecimento ou já estamos vendo aplicações reais em longevidade, performance e até em rejuvenescimento? Sim, então o que a gente se conhece mais na prática e com estudo, né? Vou te falar, né? Estudo científico, que você tem comprovação, os de emagrecimento, sem dúvida, tá? Esses que eu citei, a tirzepatida, a retatrutida e tal. Mas os outros peptídeos, que inclusive foram liberados recentemente, a FDA, ele, na verdade, reclassificou, né, os peptídeos lá nos Estados Unidos, alguns para longevidade. Você já tem peptídeos sendo usados para longevidades. A gente até nesse curso citou peptídeos que são sintomáticos e assintomáticos. Aquele que você aplica e você vê o resultado e aquele que você aplica e você não vê nada acontecer. Sim, ele está mexendo no telômero com a parte da célula lá do DNA da célula. Ele estava lá na base, né? Longevidade. Para longevidade. Você não vai sentir efeito nenhum. Não vai sentir agora. Você só vai viver mais. Muito bom. Interessante. Vamos falar um pouquinho agora de segurança, riscos e realidade. Sim. Com tanta gente usando esses recursos, muitas vezes sem acompanhamento, certo. Quais são os riscos reais que você vê no consultório? Olha, eu vou te falar pela prática médica. Eu hoje devo ter, assim, algumas centenas de pacientes em acompanhamento comigo usando tirzepatida e alguns até usando a retatrutida, mesmo sendo um medicamento que ainda não está liberado. Mas, na prática,
você tem uma diferença muito grande em quem está usando com acompanhamento, com dieta, às vezes repondo hormônio, suplementando uma vitamina, um ferro, uma B12, uma vitamina D, e quem está simplesmente usando e emagrecendo. Eu costumo, às vezes, gravar algum vídeo, né, para esclarecer. Sim. E eu sempre falo isso. Falei, cara, tem uma diferença muito grande entre você estar com um médico ali que deu algum problema, você fala, cara, eu estou sentindo tal sintoma, cara, interrompe o tratamento, vamos ver o que está acontecendo, né? Você citou um exemplo aí de uns pruridos, uma coceira, Sim, né? sim. Falou até o exemplo, foi da sua mãe, né, no caso. Foi até em mim mesmo. Foi em você mesmo. Ah, não, é. o da coceira e a manchinha, parece que deu uma alergia à tisdepatida. A tisdepatida. Eu recebo mensagens todos os dias. Então, eu sempre avalio. Cara, tem queixa, alguma coisa que pode ser uma reação do uso do medicamento? Suspende, o médico te orienta, faz algum exame, retorna com o tratamento. Então, assim, o que a gente tem visto de um modo geral, né? Você vai concordar comigo, a pessoa está aprendendo sobre peptídeo na academia. Total. Todo mundo que chega até mim fala assim, ó, eu tenho tal peptídeo, traz a foto no celular e te mostra. Eu falei assim, aonde você comprou, aonde você conseguiu, contatinho de internet e tal. Então, o que você perguntou lá no início sobre segurança, eu vou te falar uma coisa que, inclusive, a gente ouviu isso no congresso, tá? Nesse curso. Cara, 90% desses peptídeos vêm da China. Inclusive, os americanos compram da China e vendem para você que é americano, mas na verdade a grande matriz é da China mesmo, tá? Essa matriz de produção de peptídeos mundial. Se você tem uma fonte confiável, certificada, você pode usar o produto, tá? Hoje eu uso o produto que vem da China, tá? Estou dizendo aqui. Tá. E assim, deixar bem claro para você que esse podcast ele tem um sentido informativo mais para a gente esclarecer as coisas do que exatamente uma receita médica, uma orientação médica, tá? Só para deixar bem claro isso. Orientação médica é só ao vivo com o paciente. Exatamente. Então, a gente tem usado produtos com origem certificada exatamente para você não correr risco. A gente não saber de onde está vindo e o que está vindo, entendeu? Porque você está injetando no seu corpo, né? Sim, então você tem que ter, no mínimo, pelo menos um cuidado de saber o que é. Qual é a procedência, né? Com certeza. Existe uma banalização desses tratamentos? Aonde termina a medicina e começa o uso irresponsável ou até mesmo perigoso? Eu até, assim, eu pensei nisso porque eu sabia que você ia tocar nesse assunto comigo, tá? Justamente pelo fato de muita gente estar usando, porque ouviu falar, porque fulano faz. Porque fulano faz, eu quero fazer igual. Isso, na verdade, assim, isso já existe de um modo geral, né? A gente que frequenta academia nesse mundo da estética e tal, se ouve o colega da academia, usa isso, usa Oxa, usa não sei o quê, já existe essa orientação, né? E isso é uma coisa feita sem orientação médica. O que eu costumo dizer, assim, no meu consultório, o paciente chega, doutor, eu quero usar isso. Eu falei, não, cara, nesse metro quadrado aqui, eu que vou te dizer o que você vai usar. Senão você não estaria aqui me pagando uma consulta para saber de mim o que eu faria de melhor para te ajudar. Você escuta muita coisa na internet. Tem muita gente que fala sério, fala com propriedade, principalmente quem está lá fora e que está fazendo uso há 5, 6, 10 anos. Então, assim, você vê pessoas que falam com propriedade. E assim, uma coisa muito interessante que eu vi de um paciente meu, que eu me senti orgulhoso, porque quando você fala a mesma coisa e o paciente sabe que você está de uma forma retilínea, ele vai confiar em você. Esse paciente foi ao meu consultório uns 2 meses atrás, né? E ele falou, cara, você falava para mim em 2021 que eu explodi o negócio do peptídeo. E agora eu estou vendo isso, parece que eu estou ouvindo você falar isso em 2021. Eu falei, pois é, ele já é meu paciente há alguns anos, e cadê essa pedra para ele? Você vai ouvir falar em peptídeo, isso aí está no futuro. É um futuro não muito distante. E aconteceu, né, de hoje, essa febre de peptídeos e tudo mais, e a pessoa escutou você falar lá atrás, ele sabe que você tem conhecimento do que você está falando, né? Você tem as classes, né, de peptídeos, você tem os peptídeos ligados ao eixo hormonal, por exemplo, do GH, né? Que estão ligados à parte hormônica, chama de eixo HPG também, está ligado à parte sexual, hipófise, né, e gônadas. Esses peptídeos, eles são cíclicos, então eles têm que ser aplicados ou de manhã ou à noite. Né? Voltando para a tisdepatida, retratotida, eu sempre oriento o paciente a aplicar de manhã, porque ele
retarda, diminui o esvaziamento gástrico. Então, se você já comeu muito ao longo do dia, já almoçou, já jantou e chegar à noite e comer, pode ser que essa diminuição do retardamento do esvaziamento gástrico cause um desconforto à noite. Eu já vi casos de pacientes meus que vomitaram durante a noite ou acordaram passando mal. Eu sempre oriento a aplicar de manhã, na primeira hora mesmo. É isso que eu costumo fazer. Tá certo. Eu e só tomo na café. quinta ou na sexta-feira, porque o final de semana é quando a pessoa vai sentir aquele melhor efeito do medicamento e vai comer menos no final de semana. Geralmente, final de semana é que a gente come mais besteira, né? Agora, é engraçado que comigo, porque antes de eu tomar o Monjaro, que eu comecei com o Monjaro, antes de tomar, eu preparei tanto a minha cabeça, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, que só de eu ter preparado a minha cabeça, antes de começar, eu já tinha perdido 2 quilos. Sim, mas é assim mesmo. Eu tenho uma paciente que ela chegou no meu consultório depois de ter perdido 10 para começar a tomar um Monjaro. Eu falei, pô, mas você podia ter deixado para botar isso na conta do Monjaro. Ela, não, eu perdi 10 quilos, aí eu acho que eu mereci a consulta e o medicamento. Ela chegou com 9,5 quilos já perdidos. É isso, eu costumo chamar de dieta mental. Eu fiz a dieta mental, que eu acho que funciona muito bem para quem vai se privar de alguma coisa. Sim, funciona. Né? E, eu já tomo há 6 meses a tirzepatida e eu nunca aumentei a dose. Eu só tomo 2,5 toda terça-feira. Cara, eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu, logo no início, né, eu já uso esse medicamento há bastante tempo nos meus pacientes. Eu falava assim, cara, não perde tempo com 2,5 não. Aplica 2,5, se você se sentiu bem, na outra semana passa para 5. Cara, eu não faço mais isso. E eu tenho até um arrependimento de ter feito isso logo no início. Porque hoje eu pego pacientes que perderam 20 e poucos quilos tomando dose de 2,5. Então, se você perguntar assim, qual a sua dose preferida? 2,5. A minha dose da vida é 2,5. Era 5, passou a ser 2,5. Sabe por quê? Porque eu não sei se foi porque eu preparei a minha cabeça antes. Sim. Então, assim, toda vez que eu estou injetando 2,5, e engraçado que eu tenho todo um procedimento, assim, umas doideiras da minha cabeça mesmo. Eu fico assim, eu fico olhando para aquilo, primeiro que eu agradeço a Deus pela oportunidade. Sério mesmo. E eu falo assim, pô, e nesses 6 meses eu perdi 18 quilos. Só que, assim, o meu treino na academia aumentou. A minha dieta mudou totalmente. Que eu tenho um amigo que é nutricionista. Da gente muda, ele me preparou em relação à proteína, em relação a carboidrato, a me hidratar. Então, várias coisas que acontecem com quem toma tirzepatida, mas que está tomando a moda Bambu, aleatoriamente, sim. Aí, geralmente fala assim, mas eu tenho muito refluxo, eu tenho muita azia, eu fico toda hora rotando, não sei o que lá. Eu falei assim, isso aí tudo é falta de água, você não tem hidratação nenhuma. Falta de água e quando vai comer, às vezes come alguma coisa que pode passar mal. Isso, que ainda estimula isso. Estimula isso, exatamente. Aí, e tem gente que fala assim, eu tô me sentindo cansado, desestimulado, fraco. Isso é falta de proteína. É, falta de proteína. Então, se você come direito e se você bebe bastante água, você não sente nada, cara. Você não sente muito o efeito do medicamento. Mas as pessoas não dão valor que é simples. É impressionante. Eu escutei uma pessoa dizendo outro dia na internet, e eu gravei isso porque eu achei muito interessante. A tirzepatida e a retatutida vão acabar com... Vai ser, assim, não vão dar fim à cirurgia bariátrica. E a nutrição também, não. Pelo contrário, o cara que está usando a medicação, ele ensina... Não é um medicamento que ensina você a comer, ele te ensina a viver. Isso aí. Ele diminui a ansiedade. Eu pego relatos de pacientes, assim, relatos emocionados, dizendo, cara, como esse medicamento mudou a minha vida. Então, a vida. Ele ensina para você que aquilo que o nutricionista sempre pediu para você fazer era o certo, só que você não conseguia. Come desse jeito aqui, que você vai ficar bem, você vai ficar saudável, você vai emagrecer. Só que às vezes não é tão fácil. Né? Eu contei para você que eu perdi 30 quilos, que eu passei por um processo de mudança na minha vida, né? Você é praticamente um maratonista hoje. Eu faço ultramaratona, eu estou voltando para as maratonas, sou maratonista. Então, com essa mudança de estilo de vida, principalmente a mudança de estilo alimentar, e isso mudou muito a minha cabeça. Hoje eu estava no hospital pela manhã passando visita, conversando com umas colegas lá do plantão, e eu falei, cara, vocês têm que mudar um pouco a cabeça de vocês para depender menos da comida. Que as pessoas ficam assim, dependentes da comida. É como se fosse uma compensação. Hoje meu dia foi tão difícil, a minha vida está tão difícil. Cara, a comida não pode ser jamais vista como compensação. A comida tem que ser vista igual como a gente vê carro. Quando a gente está dirigindo o nosso carro, que a gente sabe que tem gasolina, a gente lembra que existe posto de gasolina? Nem lembra. Nem lembra. Quando o digital lá começa a descer, ou então o ponto lá, o pino lá começa a descer, que aí aquilo te alerta, que aquela luz amarela acende, que você lembra que tem que ir no posto. Tem que ir no posto abastecer, comida exatamente. É combustível, não é compensação. Exatamente. Você fez uma analogia muito interessante. Eu, por exemplo, eu tenho um estilo de vida alimentar que eu faço uma refeição por dia. Nossa!
isso há mais ou menos 6 a 7 anos. Caramba, explica isso aí, fiquei interessado. Eu sou adepto, né? Eu faço dieta cetogênica. Então, numa dieta cetogênica, você se alimenta basicamente de gordura e proteína. Sim. Carboidrato quase zero. Então, assim, se eu comer aqui 2, 3 castanhas dessa aqui, vai ser o carboidrato meu das 24 horas. Entendi. Tá? Então, com isso, você consegue passar mais tempo no período não alimentado. Desculpa mesmo. Sim. É porque você falou gordura. Sim. E o povo geralmente demoniza a gordura. Explica isso, por favor. Na verdade, assim, eu sou cardiologista e às vezes eu até brinco que eu sou ex-cardiologista. Quando as pessoas me veem comendo a gordura da picanha, o bacon, tudo isso, tá? É aquela história. Tem um porquê. Tem um porquê. Nosso corpo, ele trabalha como se fosse o nosso motor do nosso carro. Ele é flex. Ele funciona a glicogênio ou ele funciona a corpos cetônicos. Então, num estilo de vida, numa alimentação cetogênica, você restringe carboidrato a quase zero, então você vai viver do outro combustível, como se você mudasse, né? Você tem hoje os carros híbridos que funcionam, né? O motor, a combustão e o motor elétrico. É como se você mudasse a chave para um outro motor do seu corpo ou outra fonte de energia, que são os corpos cetônicos. E desde a origem da humanidade, eu gosto de falar um pouco disso, de antropologia, né? O homem lá atrás, o homem ancestral, ele não tinha essa fartura de alimentos. Ele não chegava ali, eu acordei de manhã, me dá um pão aí que eu vou tomar o café da manhã. Não. Ele caçava, ele comia, o homem era caçador, coletor. Então, principalmente lá no período paleolítico, você não tinha abundância de alimentos. Você só comia o que você conseguia caçar. Conseguia caçar ou coletar. Então, o homem lá atrás, ele era um homem cetogênico. Ele vivia, ele caçava, comia e no dia seguinte, às vezes, não tinha comida. Era 1, 2, 3 dias sem comer. Se alimentava a cada 48, 72 horas, né? Quando tivesse oportunidade. E a nossa espécie, ela evoluiu assim, né? Tem gente que acha que não, que a gente depende de glicose e tal. O nosso corpo produz glicose. Você pode ficar sem comer, você pode ficar aí naquele jejum de 40 dias no deserto, que seu corpo vai continuar produzindo glicose e vai continuar mandando glicose para o seu cérebro. Né? A gente produz glicose. Então, como eu faço dieta cetogênica já há uns 8 anos ou 9, eu já estou ceto-adaptado, a gente chama de ceto-adaptação, nem todo mundo se adapta, a gente falou isso naquele outro podcast, né? Mas nem todo mundo se adapta a acordar, a treinar em jejum, correr em jejum. Eu, por exemplo, eu tomo café de manhã, vou trabalhar e faço uma refeição por dia. Tem gente que precisa tomar um café pela manhã, almoçar e jantar. Por exemplo, minha esposa, ela toma café da manhã, almoça e janta. Eu faço uma refeição por dia. Então, quando eu falei que a gente tem que se libertar um pouco da comida, e esse medicamento, ele está mostrando e provando isso para as pessoas, que você consegue ficar mais tempo sem se alimentar e, se você se alimentar da forma correta, né, ter uma boa quantidade, boa fonte de proteína na sua dieta, sempre hidratado, né? Isso é importante. E você fica nutrido o dia inteiro. Que você está bem nutrido, né? Sim, alimentado, nutrido. Que horas que você costuma fazer essa alimentação? À noite, jantar. Eu gosto de comer à noite, jantar só. Eu não sinto fome durante o dia. Entendi. Tem gente que almoça e não janta. É mais comum, não, à noite eu não como nada. Eu não, eu gosto de comer mais após as 8 horas da noite. Mas assim, você acorda, você faz um exercício físico, você faz alguma coisa todo dia? Não, geralmente eu vou na academia à tarde. Eu acordo, geralmente de manhã eu estou no hospital, trabalhando, saio, vou para academia, treino e vou para o consultório mais no período da tarde. Então, entre o hospital e nesse período entre 1, 2 da tarde é o horário que eu estou na academia treinando. E você não fica fraco na academia, você tem lá a sua sustentação. Treino do mesmo jeito. Quando eu faço meus treinos de corrida, que são pela manhã, normalmente, por causa do sol, né? A gente acorda às 5h30, 6 da manhã para treinar 10, 15, 20 quilômetros, eu corro em jejum. Nossa, não toma nenhum carboidratozinho, não, nada? Carboidrato não vai fazer parte do... Não faz parte, não né, faz do seu parte. mundo, entendi. Pô, impressionante. Mas aí você come uma boa quantidade de comida? Como é que é? Não é eu fiquei assim. curioso para saber como é que é isso. O que as pessoas acham? Vamos lá, expectativa e realidade. Vou dizer aqui. Tipo Fred Flintstone na hora que vai jantar? O que um carnívoro come? Ele tem que comer uma quantidade de proteína e de gordura que seja o suficiente para manter o que você está tendo de gasto. Entendi. Então, assim, eu gasto, sei lá, hoje eu treinei um pouquinho, tal, 2.000 e poucas calorias, meu gasto energético, calórico aí. Eu não vou comer 1 quilo de comida. Tem gente que acha que eu vou bater ali 1 quilo, 1,5 quilo de carne. Não, normalmente não é isso. Não é isso. Então, assim, não é só proteína, deixando bem claro, tem proteína e gordura. E isso é um tema bem polêmico, porque, assim, se você falar isso de uma maneira geral, né?
as pessoas acham um absurdo isso, mas assim, eu sigo pessoas que fazem dieta cetocarnívora há mais de 20 anos, tá? Porque assim, você faz isso porque você tem um conhecimento, você tem técnica na área, então assim, você pode fazer porque você sabe qual é a função daquilo. Sim, né? sim. Geralmente quem acha um absurdo é porque não tem muito conhecimento. E eu tô muito bem adaptado, cara. Eu me adaptei à dieta cetogênica e assim, quando eu como, por exemplo, fui pro congresso, aí minha esposa tava lá, a gente foi pro hotel, almoçou. Aí eu falei, hoje eu não janto. Sim. Mas à noite a gente vai no japonês. Eu vou, você no japonês até... Vou tomar no japonês. Não, também comi, mas assim, sai do natural, né? Normalmente eu faço uma refeição por dia e me sinto bem e fico bem com isso, entendeu? Não passo fome, não. Sim, acredito que não. Porque uma pessoa do seu tamanho, não teria nem como você ter essa agilidade toda que você tem, né? Essa disposição, porque você é uma pessoa disposta. Energia, a cetose, quando você entra em cetose, você começa a restringir o carboidrato. E você entra em cetose, você sente até... Eu lembro que no início, lá atrás, né, o rash cetogênico, você ficava aquele tempo, entrava em cetose, começa a ficar com umas coceiras pelo corpo, ficar meio vermelho, meio estranho. Aquilo é um rash cetogênico, a cetose causa isso. A cetose, ela aumenta um pouquinho a transmissão do impulso nervoso, você começa a sentir mais cheiro, ficar mais alerta. Então, os nossos ancestrais, eles ficavam assim... até para poder se defender, até para sobrevivência mesmo. Engraçado, você falou uma coisa que de vez em quando acontece comigo. De vez em quando eu sinto umas coceiras. Não é sempre, não. Eu acredito que seja por causa da tirzepatida. Pode ser. Algumas pessoas têm essa reaçãozinha. De vez em quando, Aí dá uma coceira que chega a me irritar um pouquinho, mas aí eu também já aprendi a conviver, porque é muito rápido. Você não pode se irritar. Se irritar, sim. Aí fala assim, isso aí daqui a pouco passa. Deixa pra lá, daqui a pouco passou. Porque assim, não é toda hora, não é todo dia, é raro. Mas acontece. Sim. E eu já percebi, se a gente tivesse um pouquinho... Eu não sou de ficar ansioso, assim, de tomar remédio pra nada. Eu durmo em 5 minutos, se eu deitar na cama, eu já tô dormindo em 5 minutos. Isso é bom. Ótimo isso. Mas assim, de vez em quando, assim, aí começa. Aí eu começo a me coçar, encosto atrás da orelha, encosto na cabeça, todo o corpo. Aí eu falo assim, essa palhaçada, eu falo assim mesmo, essa palhaçada já vai passar. Aí começo a ver filme, daqui a pouco eu relaxei, esqueci, passou. O negócio é que você não pode se irritar com o negócio, que aí parece que piora. Piora. Com certeza. Tem tanta novidade e, ao mesmo tempo, tem tanta gente que não sabe do que está falando, que é impressionante. Você vê, o meu apelido lá na academia é traficante de monjaro. Eu nem vendo nada. Nem vende nada. Então, assim, o pessoal me chama ou de monjaro ou de traficante de monjaro. Mas tem um monte de gente lá, a gente se conhece há anos, eu vou falar meu apelido lá, que uma professora da academia botou, Dr. Pep. Dr. Pep? Pode perguntar pra Carol, Dr. Pep. Eu chego na academia, o pessoal começa a falar sobre peptídeo, eu começo a conversar, Dr. Pep. Tudo a ver. Aí eu vou até citar uma coisa, um caso engraçado aqui. Eu usei, há um tempo atrás, eu usei o Melanotan 2, que na verdade ele é um peptídeo, que ele tem várias funções, ele atua no sono, na função sexual, e ele também mexe nos melanócitos e faz você ficar mais bronzeado. Aí eu usei o Melanotan, só que eu fiz uma diluição errada, mais concentrada. Eu apliquei e eu fiquei bem bronzeado. O pessoal falou assim, tá igual um surfista, aquele cara vai à praia todo dia. Eu falei, cara, eu trabalho, eu nem tenho tempo de ir à praia. Eu vou à praia às vezes no final de semana, ou no domingo, ou no sábado, 1 horinha, 2 horinhas ali. E eu tava bem moreno. Fez um bronzeamento artificial. Um bronzeamento artificial. O pessoal começou a me sacanear na academia. Perguntou, por que você tá moreno? Você tá moreno? Eu falei, cara, foi um peptídeo que eu usei. Eu falei, pra quem não acredita em peptídeo, eu tô preto. Eu tava bronzeado. Então, isso aí que culminou nesse apelido Dr. Pep lá, porque o pessoal achou que eu usava. Eu falei, eu uso mesmo, tal. Até voltei a usar ontem, eu apliquei de novo, mas na dose menorzinha, para não ficar muito bronzeado. Para não virar um surfista. Um surfista. Cara, muito bom. Porque a palavra que está na moda agora, que está na boca do povo, é peptídeo. É assim, não tem jeito. Então a gente vai ouvir. E que seja mesmo, e que cada vez fique mais conhecido, cada vez fique mais natural. Sim. Porque isso é sinal de vida, de longevidade, de saúde, exatamente. Cara, eu ouvi até dizer que tem um peptídeo aí que é específico para o coração, não sei se é bobagem que eu estou falando, porque eu acho que foi na internet que eu vi, que tem um peptídeo aí que, assim, ele é específico para coração, para quem já teve infarto, para quem já teve problema. Na verdade, não tem nada tão específico na cardiologia em si, que diga, né? Que diz assim, que se você tomar esse peptídeo e fizer um tratamento, você não vai mais infartar. Assim, é lógico que o que a gente lê, a gente tem que botar um filtro. Mas eu fiquei assim, gente, eu gostaria muito que isso aqui que eu tô lendo fosse verdade 100%. Na verdade, esse peptídeo aí que você está falando é a dieta.
É dieta, né? É dieta. Assim, eu converso com meus pacientes, até esses dias, uma nutricionista que eu sigo ela, porque a gente tem o mesmo estilo alimentar e tal, ela postou uma coisa que eu tinha a maior vontade de postar, ela postou na minha frente, fui lá, até comentei, dei os parabéns a ela fez uma angio-TC de coronárias com score de cálcio. O que é isso? É um exame contrastado, como se fosse uma tomografia do coração, é um exame que ele meio que substitui o cateterismo, não substitui, mas ele mostra se tem placa nas artérias coronárias. É como se fosse um scanner, né? Ele faz é um exame de contraste mesmo. Sim. E você vê se tem placa nas coronárias e define o tratamento e, né, o prognóstico do paciente. Ela fez e o score de cálcio dela foi 0, ou seja, nenhuma placa, nenhum resquício de placa. Aí ela falou assim, eu faço dieta há 5 anos, está aqui, e mostrou o exame dela, né? Porque todo mundo, né, mete malha na internet. Aí eu falei, pois é, eu já estou fazendo há 8, então eu vou fazer o meu também e vou fazer a mesma coisa. Torcendo, claro, que não dê nada no meu score de cálcio, e se der também, eu já sei exatamente, porque assim, a gente já tem algumas coisas que a gente acompanha e acredita e vê que estão funcionando, tá? Você tem, por exemplo, um estudo, você perguntou, um estudo com uma substância chamada natoquinase, uma substância natural, é um anticoagulante natural que foi muito difundido na época do Covid, porque tinha muitos casos de trombose e tal. Um grupo pequeno de pacientes sendo acompanhados, né, em uso de natoquinase em dose alta, diminuindo placa de gordura nas coronárias. Isso aí pode ser, de repente, assim como a tirzepatida, semaglutida e os demais redatutidas vão ser um terror para quem faz cirurgia bariátrica hoje, isso aí vai ser um terror para a indústria farmacêutica. Isso se concretizar. Verdade. Isso pode ser o fim também das safenas, né? Das cirurgias. Eu acho que não vai acabar de um modo geral, não. Mas diminuir bastante. A galera não vai parar de fumar, de tocar o terror. E tem a questão genética também, que você tem que levar em consideração. Aquele cara que treina, faz tudo direitinho, daqui a pouco o cara aparece infartado, né? Eu me decepcionei muito enquanto, né, cardiologista, quando eu vi um cara de 40 anos chegar no meu consultório com os exames já que infartou e botou 2 stents. Eu achava aquilo assim, cara, não pode estar acontecendo com você, tal. Aí você vai ver o histórico, o cara estava acima do peso, o cara estava com a insulina lá em cima, o cara era sedentário, fumava, histórico familiar, meu pai infartou, meu tio infartou, tal. Então, assim, todo um conjunto da obra. Mas eu vou te dizer que isso me decepcionou um pouco e isso me empurrou para nutrologia. Entendi. Tá? E o que me dá prazer hoje atendendo nutrologia? Eu chegar um paciente de, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, 74 anos de idade, o cara que está na academia todo dia, o cara que emagreceu, o cara que reverteu um diabetes porque estava tomando remédio, começou a emagrecer, deixou de ser diabético e está se alimentando de forma bem regrada. Para falar a verdade, começou a se cuidar. Se cuidar, exatamente. Começou aos 74 anos de idade, 72, porque 74. Porque deve ter levado um susto. Exatamente. E é um cara que quer chegar aos 100 anos de idade. E eu, assim, às vezes eu brinco com o paciente. Se eu conseguir chegar, eu vou te levar até os 100, se eu conseguir junto com você. Eu falo isso pro paciente, sabe? Isso é interessante. O cara que chega para você, que ele quer viver mais 10, 20 anos, 30 anos. E, de um modo geral, o paciente cardiológico, ele vai para mostrar o exame, para você olhar, dar um tapinha nas costas dele, tá tudo bem com você, tá tudo bem, continua tomando aqui seus remédios e tal, e o cara vai infartar de novo. Isso é o ruim. Isso é triste, Isso né? me decepcionou muito na cardiologia, e quando eu perdi 30 quilos, que eu mudei meu estilo de vida, eu mudei completamente minha vida, eu passei a enxergar a cardiologia como, na verdade, assim, claro que é importante, eu trabalho até hoje, eu sou rotina do hospital cardiológico, eu trabalho com pós-operatório de cirurgia cardíaca e tal, mas no consultório aquilo me desanimou, entendeu? Eu perdi o tesão na cardiologia. Entendo total. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes da gente ir para outra pergunta aqui. Ali em off, antes de começar, a gente estava falando do GHKCU, do Glow e do Clow. Clow e Glow. Você pode fazer falar um pouquinho do Clow e um pouquinho do Glow? Porque eu percebo também dessa bolha que a gente está, que a gente falando... As pessoas ainda têm muita dúvida de entre que é um e o outro, Glow e Clow. Na verdade, né, Clow e Glow, né, são siglas para blends de peptídeos. Isso. Então, você tem no Glow, né, o GHKCU, o BT500 e o GHKCU, BT500 e BPC157. São 3. No Clow, entra a letra K, entra o KPV.
KPV é um puta peptídeo. Depois você corta ali o palavrão. Não, deixa. Cara, nesse curso, tá? Eles começaram falando do KPV, chegou a me arrepiar. É um peptídeo muito bom. Ele tem uma ação anti-inflamatória e inflamatória ao mesmo tempo. Na verdade, assim, se você está passando por um processo inflamatório no seu corpo, ele tem o poder de entrar ali, ajudar a aumentar a inflamação para combater uma infecção, da mesma forma que ele ameniza os efeitos da inflamação. Então, ele morde e assopra. Então, Entendi. o Clow é um peptídeo muito bom. A diferença do blend, que você me perguntou, do Glow pro Clow, é exatamente a presença do KPV. E o KPV é um puta peptídeo. É esse que é o que o pessoal tá falando muito, que é para doenças autoimunes? Na verdade, é assim, não é um específico. Não existe um específico para doença autoimune. Tá. Eu tô com algumas pacientes minhas de consultório com doenças autoimunes que eu estou estudando o melhor protocolo para ela. Porque às vezes não é exatamente só o Clow, só o Glow. Entendi. Dá o Clow porque tem tudo. Não é assim. Então, você tem que pensar na parte de imunologia também. Você tem que, às vezes, usar outros peptídeos que estão atuando na parte imunológica também. Mas, voltando ao blend, o KPV, ele é da parte intestinal. Então, ele melhora muito a parte inflamatória intestinal. Muito bom. Isso. Que tem muita gente que tem problema com isso. Então, você tem vários. Você tem, por exemplo, peptídeos que agem no eixo sexual, né? O PT141, que é a bremelanotida, que já é liberada pela FDA há mais de 10 anos, se eu não me engano, que você usa para... A indicação dele seria desejo sexual hipoativo em mulheres na perimenopausa. Mas nesse curso, eu vi até um americano que palestrou. Cara, o cara falou tão bem do PT141 que a gente, na verdade, eu meio que segurava um pouco o uso para mulheres, mas o uso em homem também. Você tem outras funções, modula o sono, melhora outras coisas. Então, assim, são peptídeos que eles não fazem milagres, assim, mas eles melhoram muito a qualidade de vida, tá? Entendi. Da parte imunológica também e tal. Pô, isso é muito bom. E da parte de lesões, né? A gente está falando do blend, né? Esse BPC157, eu comentei com você, é um peptídeo que pode ser usado em pré-operatório e pós-operatório. Ele se falou muito lá em cirurgia plástica, tal, em procedimentos ortopédicos, né? Então, cara, tem muita coisa interessante, é um mundo que se abre, né? Quando você se aprofunda. Quanto mais você se aprofunda, você percebe que menos você sabe. Isso é sinal de quem está se aprofundando mesmo, é verdade. Então vamos lá, vou passar para a próxima pergunta aqui. Pouca gente entende o que são exossomas e stem cells. Explica de forma simples o que são e por que isso pode mudar completamente a forma como tratamos doenças e envelhecimento. Isso aí. Até falei com você para deixar essa parte mais para o final, para a gente poder... mas a gente já está chegando no fim mesmo. Não, tranquilo. Bem, você quer que pule essa? Não. Pode falar. Porque também a última já é de consultório mesmo que você vai falar. Sim. Tranquilo. Então vai lá. Bem, esse curso de certificação do ISCA, na verdade, era uma sociedade para, na verdade, estudar, regulamentar o uso de stem cells, né? E o que são stem cells? São células do cordão umbilical, na verdade, né? Você tem, no Brasil, você coleta células do cordão umbilical e congela, mas você, se precisar usar, você tem que sair do país praticamente. Então, assim, eu ouvi muito, né, de um dos médicos palestrantes, que ele é brasileiro, mas mora lá fora há mais de 30 anos, tal. Ele veio no Brasil pela primeira vez em 20 anos, só para dar esse curso pra gente, que é o Rony Moyar. Ele era brasileiro, de São Paulo, tal, mas mora em Portugal já há muitos anos. E ele foi para lá estudar exatamente transplante. Ele dava aula no doutorado, né, sobre transplante. Ele é imunologista. Então, nessa parte de imunologia, né, você trabalha com stem cells. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas pessoas que sabem trabalhar com stem cells, tá? Assim como exossomas. Lá eles têm uma prática absurda. O pessoal que tem a certificação da ISCA, eles têm centros ao longo, né, do mundo, né? Em Dubai você tem um centro, você tem outro em Cancún, você tem centros na Europa, centros na Turquia, que trabalham com esses protocolos. E são protocolos, cara, que fazem milagres. Você vê um paciente, vou dar exemplos assim, práticos, clínicos de pacientes que vão usar esses protocolos. O paciente teve um AVE, um acidente vascular encefálico isquêmico. Você começa a fazer já
protocolos com stem cell exossoma, você faz peptídeo inalatório para esse paciente logo ali naqueles primeiros momentos no CTI, tá? Eu vi casos de paciente com Alzheimer aos 40 anos, precocíssimo Alzheimer, também em uso de protocolos com exossomas, com melhora absurda, tá? Paciente com lesões graves, ortopédicas, tá? Eu até tinha salvado o nome de um americano que sofreu, um ator americano que sofreu um acidente, que ele usou... eu vi ontem. Você viu ontem? Isso, ontem apareceu para mim também. Apareceu já andando com a dor. Ele já andando com a dor, tal. Esse cara ficou praticamente condenado a ficar paraplégico e tal. Então, você vê, assim, alguns casos, crianças que nascem com paralisia cerebral, que é aquela criança que vai ficar fadada a ficar ali meio que vegetando, né? Infelizmente. Cara, criança já se movimentando, tendo movimento, já tendo assim, um pouco de interação. Então, você tem protocolos para várias doenças. Pessoas com dor crônica, quando eles começaram a falar desses protocolos de dor crônica, aí você pensa assim, né? O que você recebe na prática, você vê no dia a dia. Eu como cardiologista, eu faço risco cirúrgico dos pacientes que vão operar cirurgia, neurocirurgia, no hospital onde eu trabalho. Cara, aquela pessoa que chega para você sofrida, que você vê ele entrar no consultório, ele senta na sua frente, com sofrimento já crônico de 5, 10, 15, 20 anos, andando às vezes numa muleta e com o uso de 3, 4, 5 medicamentos e com dor. Você vê uma pessoa que vai fazer um protocolo desse e vai melhorar a dor, cara, é uma coisa assim que te compensa na medicina, entendeu? Acredito que sim. E assim, foge um pouco da bolha, é o que você falou, né? Não está dentro da nossa realidade. A minha intenção é fazer um desses cursos lá para fora, inclusive na parte prática, para a gente começar a aprender esses protocolos, para trazer isso mais para perto. Porque a gente ainda está muito no começo, né? Muito longe disso. Verdade. Vem cá, na prática clínica, hoje, isso já é realidade ou ainda está mais no campo experimental? O que você vê que já está funcionando de verdade com os pacientes? Olha, na prática clínica, a gente não está liberado pela Anvisa para utilizar, tá? Eu vou dar um exemplo, pessoal, aqui eu uso a retatrutida desde outubro do ano passado, me sinto muito bem, obrigado, não pretendo parar de usar, a não ser que surja outra melhor. Sim. E a gente vê, assim, pessoas que estão usando por conta própria, conforme a gente conversou no início do papo aqui, estão tendo resultado. Mas, assim, muita coisa, muito chute, tá? Muita dúvida, muito chute. Quando você começa a fazer um protocolo mais centrado, mais com uma programação para o paciente, você vai ver um resultado. Outra coisa que me impressionou também, né, eu vou citar aqui no curso, é porque lá fora eles fazem peptídeos venosos. Aqui no Brasil você nunca ouviu falar em fazer um peptídeo na veia correndo soro. Verdade. Então, protocolos de peptídeos venosos, mais que em dose de ataque durante, sei lá, um mês mais ou menos. Depois você melhorou o processo, o cara começa a fazer, eles chamam de home care, né? Home care aqui é o paciente que está em casa recebendo cuidados. Lá eles falam em home care, na verdade, home care é o que você está fazendo com a tirzepatida, que eu estou fazendo com a retatrutida, que é você aplicar em casa. Então, a gente ouviu falar muito nisso lá, protocolos venosos com acompanhamento posterior home care e resultados fantásticos. Mas está um pouco longe, isso está um pouco longe ainda da nossa realidade. A gente está muito no começo. Está engatinhando. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Claro. Em relação à reta. Eu conheço algumas pessoas que não tomam 2,5 de uma vez. Elas tomam 1,25 segunda-feira e 1,25 na sexta. O que você acha melhor? Assim, o que funciona melhor para você? Eu vou dar o exemplo primeiro da tirzepatida para depois da retatrutida, tá? A minha experiência hoje com pacientes tomando tirzepatida é muito grande porque muitos pacientes, sob meu acompanhamento, estão usando. Quando o paciente refere o efeito colateral, a gente só fraciona a dose quando tem algum problema. Então, a medicamento, essa dose ela dura 5 dias e meio. Na verdade, ela não dura 7. Lá para o 6º dia, você já está mais ou menos sem o efeito do remédio, dependendo da dose. Se for uma dose mais alta, não, ela dura mais tempo. Mas uma dose padrão, 2,5 ou até 5 miligramas. Eu tenho pacientes que, às vezes, você precisa aumentar a dose para ter um efeito, né, de perda de peso um pouco maior. O paciente enjoa muito, sente muitos colaterais. Você fraciona a dose 2,5, 2,5. Um exemplo aqui da tirzepatida. A retatrutida, eu nunca fracionei a dose.
O que eu já fiz com uma paciente minha, inclusive ela teve no meu consultório recentemente, ela é uma fofa, é aquela paciente que a gente se apaixona na primeira consulta. Que vira família. Ela teve no hospital comigo para aplicar uma medicação venosa e ela falou assim, doutor, eu enjoei muito com essa medicação, eu vou parar. Eu falei, não, a senhora não vai parar não, eu vou lá na casa da senhora e vou aplicar e vou ficar do lado da senhora. O que eu fiz? Eu diminui a dose dela. Ela começou com 2,5, eu diminui para 2. Ela tá bem, ela teve no meu consultório uns 10, 15 dias atrás e ela ficou bem. Depois eu voltei a aumentar a dose. Então, assim, eu nunca fracionei a dose da retatrutida. Tenho escutado pessoas fazendo a retatrutida mais a tirzepatida. Também, assim, não vejo muito sentido nisso. Eu também não consigo ver. O pouco que eu conheço, eu não consigo ver sentido nisso. Não vejo muito sentido. Uma associação que a gente está fazendo, sim, isso lá atrás no Obesity, ano passado, eu vi vários colegas de várias partes do Brasil fazendo. Aquele paciente que tem que perder 30, 40, 50 quilos, que já está numa dose mais alta de tirzepatide, você associar a semaglutida. Isso aí eu tenho pacientes nesse protocolo já. Mas é aquele cara que tem que perder 50, 60 quilos. Não é o paciente que vai perder 10, entendeu? Por exemplo. Isso já é um caso mais específico. Mais específico, Tá. Deixa eu fazer uma pergunta agora de consultório. Okay. No seu consultório, qual foi o caso ou resultado que mais te marcou usando essas novas abordagens? Algo que fez você pensar, a medicina realmente mudou? E aí? Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo da minha secretária. Fala aí. Vou citar ela aqui. Ela vai me matar, mas eu vou dar exemplo dela. Eu contratei minha secretária para trabalhar para mim, a princípio, remotamente, fazendo a minha agenda, ajudando a recepcionar os pacientes no WhatsApp. E hoje ela já trabalha pessoalmente, presencialmente no consultório comigo. Eu não sabia, mas ela era diabética. Ela usava insulina. Então, assim, de cara eu já falei com ela, vai trabalhar comigo, vai usar a Mounjaro. Mandei já o Mounjaro para ela, orientei o uso, tal, direitinho. Ela perdeu, acho que em torno de 18 quilos. E ela logo nos primeiros 15 dias, nos primeiros 10 dias, mais ou menos, parou de usar a insulina que ela aplicava. Entendeu? Então, assim, foi uma mudança de chave na vida dela. Talvez, assim, não tenha sido o paciente com uma melhor resposta que eu vi. Não. Eu vi paciente que, em 2 doses de tirzepatida, perdeu 7 quilos e precisou parar de tomar. De tão absurdo que foi a resposta desse paciente. Mas ela, o fato dela ter deixado de usar a insulina, para mim, foi determinante, cara. Pô, é uma libertação, assim, né? Libertador. Caramba, muito legal. Libertador. E o seu prazer de ouvir isso, o seu sentimento de dever cumprido. Sim. Nossa, maravilhoso. Isso assim, deixa a gente muito, muito feliz, cara. Muito realizado. Imagino, cara. É muito legal. Se é legal de ouvir, imagine você que tá ali fazendo o negócio. Ouvindo, é que a pessoa nunca mais vai voltar a tomar insulina. Verdade. Então, assim, eu costumo assim, dizer, isso até um pouco antes do advento de surgirem esses peptídeos tão milagrosos, né, para emagrecimento. O paciente chegava no meu consultório, né? Eu começava a consulta. Quais são os medicamentos que você toma? Doutor, tomo glifage, tomo isso, tomo aquilo, tomo Forxiga. Aí eu falei assim, olha, eu não trato diabetes aqui não. Mas se o senhor não trata, o senhor não é nutrólogo? Não. Ou você vai fazer dieta para você buscar parar de tomar remédio, ou você vai buscar um médico que vai te passar só a receita e trocar. É mais fácil e mais barato para você procurar um médico que vai olhar sua receita, olhar seus exames e trocar sua receita. A minha ideia aqui, o meu objetivo aqui com você é você parar de usar remédio com a dieta, com atividade física, com mudança de estilo de vida. É reprogramar a pessoa. Reprogramar a pessoa, exatamente. Isso é muito bom, cara. Você vira outra pessoa total. Vira. Pô. Agora, para fechar, a última perguntinha, mais uma, assim, de... O que você acha, assim, para o futuro? Daqui a 5, 10 anos, mais ou menos, quem não estiver acompanhando essas evoluções vai estar mesmo ficando fora... ficando para trás em relação à saúde? Essa pergunta é muito fácil de responder. Assim... Você já vê vários colegas médicos que são contra o paciente usar a tirzepatida. Sim. Esse cara já está para trás. Ele já vai ficar esquecido. Já vai ficar esquecido. Assim como, eu vou puxar um pouco para a minha área agora, que nem tudo é peptídeo, mas assim, eu gosto muito, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar nutrologia, isso abriu para mim um caminho diferente da medicina. Eu trabalho muito com hormônio, eu faço implante hormonal, então as pessoas me procuram para melhorar a qualidade de vida através do uso de hormônios. E nesse congresso do ISCA, a primeira aula, quando abriu lá, a primeira coisa que se falou foi testosterona. Então eu já até me arrepiei, que eu falei assim, acho que eu estou no lugar certo. Então,
médicos que são contra o uso de hormônio. Eu vou falar aqui, cara, mulher que está entrando na menopausa, mulheres na perimenopausa, mulheres na menopausa que estão privadas de uso de hormônio. Então, tem muito médico que é contra. E isso aí, quando você encontra um profissional que trabalha dessa forma, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Aí você vai falar assim, pô, eu perdi tanto tempo, você perdeu tanto tempo. Então já tem muita gente para trás na medicina. Isso hoje, não é daqui a 10 anos não. Daqui a 10 anos vai ter muito mais gente. Assim, hoje o que eu acho que está fazendo um pouco de divisor de águas é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está assim, dando para o paciente, às vezes, uma resposta que, às vezes, o médico vai ratear para ter essa resposta, entendeu? Então, o médico ele vai ter que estar mais antenado com isso tudo, inclusive com a inteligência artificial. Ele vai ter que trabalhar dessa forma. Ele vai ter que entrar nesse mundo. Entrar nesse mundo, que exatamente. Às vezes muitos têm assim, muita resistência. Mas se você ficar resistente, você vai sair do jogo. Exatamente, vai. Tem uns que já saíram, né? Fala a verdade. Tem gente já ficando meio que para trás. É isso aí. Bom, a gente então termina esse podcast agora. Eu te agradeço muito e eu sempre acho que fica faltando um monte de coisa. Mas, assim, para esse episódio, eu acho que foi rico pra caramba o que você deixou aqui com a gente. Acho que foi fantástico a gente poder esclarecer, né? As dúvidas, assim, a gente não vai esclarecer todas as dúvidas, né? Eu tinha até ideia se tivesse algumas perguntas para responder, como não é uma coisa ao vivo e tal. Mas, assim, espero ter contribuído para esclarecer bastante coisa, Poxa, desse certeza. universo de peptídeos. Claro, assim, eu não sou nenhum expert, tá? Na verdade, eu estudo, eu gosto. É uma coisa que eu comecei a estudar lá atrás, 2021 mais ou menos. Comecei a me interessar, fiz uso já de peptídeos lá atrás e depois desse boom da tirzepatida, retratutida e tudo mais, a coisa ficou muito evidente. Então, hoje não tem para onde correr. O médico, ele chega no consultório, o paciente ele vai cobrar dele. Doutor, e peptídeo, como é que é? Todo mundo já está com essa palavra na boca, cara. Já está. Com certeza. E não é à toa que você acabou virando aqui eu ouço muito seu nome. Achei o máximo, porque as meninas gravam aqui do Terapia de Grupo, né? A Patrícia e a Juliana, elas gravam aqui. Eu conheci você aqui no dia que elas estavam gravando. Gravação, claro. E já fiz logo questão. Esse cara tem que vir no meu podcast, tem que vir, porque é muito relevante. Isso é de interesse público absurdo. Sim. Né? Então, te agradeço muito. E não é à toa que você ficou tão famoso, assim, já tinha a tua fama, mas agora, assim, seu nome está na boca do povo. Na minha academia, todo mundo quer seu endereço, todo mundo quer seu telefone, várias pessoas já foram lá, né? Alguns já foram, com certeza. Então, isso é muito legal. Isso é sinal de que você está fazendo um bom trabalho e o reconhecimento de um bom trabalho. Né? Assim, o seu nome já está ligado a muita segurança em relação a essa novidade. Isso eu acho muito legal. Eu acho assim, a gente tem que, acima de tudo, você tem que passar para o paciente segurança naquilo que você está fazendo. Isso. Então, assim, eu sempre procurei fazer isso quando você usa hormônio em paciente, entendeu? Hoje em dia a gente tem teste genético, tem coisas que te dão um norte, te dão uma clareza, na verdade, para você poder tratar o paciente com mais segurança. Se tem risco de câncer, se não tem, você consegue fazer um teste genético, pelo menos para elucidar, esclarecer. E em relação a peptídeo, é aquela história. Se você chega para o paciente e diz, cara, esse aqui dá para usar, esse não dá, tenho experiência, não tenho, não vale a pena, você tem que pelo menos nortear o paciente, até para não jogar dinheiro fora, né? Entendi. Tem isso também, da questão econômica. O paciente está comprando de cá, comprando de lá, o que eu uso? Então, assim, eu tenho hoje orientado mais colegas médicos até do que paciente, porque os colegas médicos estão comprando, e aí, como é que eu uso isso? Você tem que orientar, então, acho assim, é importante você saber aonde você está, o terreno que você está pisando. É isso aí. Porque é um terreno novo. Um terreno novo. É isso aí. Então, já deixo aqui meu agradecimento e vou te pedir também para você deixar suas redes sociais aí, porque vai ter um monte de gente aí que vai ficar super interessado em querer conhecer o seu trabalho. Diz aí suas redes sociais, como é que as pessoas te acham. Na verdade, meu Instagram é DR Boareto. Se colocar Ângelo Boareto, vai me localizar também. Tá? Pode entrar lá pelo Instagram. E lá tem qualquer coisa. Tem o TikTok também, Dr. Ângelo Boareto. Me acha lá no TikTok também. Às vezes eu compartilho alguns vídeos lá também. Eu sei que você é muito ocupado e tudo, mas se tiver alguma dúvida lá no seu direct... Pode mandar mensagem lá no direct, eu vou responder, tá? Manda sem dúvida, pode mandar.
Pô, excelente. Com certeza. Doutor Ângelo Boareto, te agradeço muito. Eu fiz aqui um encerramento para te fazer uma pequena homenagem, né? E quero também mostrar aqui, ó, que eu ganhei um presente dele, ó. Olha que maneiro. Trouxe um mimo pro meu amigo. Copinho tipo Stanley aqui, ó, com a logo dele, lá do consultório. Muito legal, vou usar direto. Então, ó, tá assim. Doutor Ângelo, primeiro, obrigado pela sua presença. Acho que esse episódio trouxe algo que muita gente ainda não tem, que é clareza. Clareza. Porque quando se fala de peptídeos, exossomos, stem cells, parece distante, parece coisa do outro mundo. E hoje ficou muito claro que isso já é realidade e, mais do que isso, já está impactando a vida de muita gente. Você conseguiu traduzir um tema extremamente avançado de uma forma acessível, sem perder a profundidade, e isso é raro. Mais do que novidade, o que fica é um alerta. A medicina está mudando e quem não estiver atento a isso talvez esteja ficando para trás na forma de cuidar da própria saúde. Então, de verdade, obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência de consultório e tudo que você trouxe direto desse congresso. Foi uma honra e um prazer conversar contigo, porque foi uma conversa de muito valor. E para você que acompanhou até aqui, esse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha também para alguém que precisa ouvir isso, porque é muito relevante, isso tem muito interesse público. Porque a informação, quando é boa, ela precisa circular. E claro, você que já está seguindo o Contra a Corrente Podcast, se você não está, você clica aqui nesse link abaixo e acompanha, porque toda semana tem conversa que faz você pensar e às vezes até mesmo mudar de direção. E a gente se vê no próximo episódio. Esse aqui é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio. Eu sou Marcos Souza e meu convidado de hoje foi Dr. Ângelo Boareto, nutrólogo e cardiologista. Uma honra estar aqui, claro, você fez esse convite um tempo atrás e eu disse que estaria aqui, com certeza. Então, assim, cara, é oportunidade da gente, né, trazer algumas informações, né, os conhecimentos. A gente tem que estar sempre compartilhando conhecimento, compartilhando informações e para que isso ajude várias pessoas e esclareça, né, da forma mais correta possível. Com certeza. Muito obrigado. Nada, e até a próxima aí. Até a próxima.